Gênesis capítulo 13, nesta mensagem eu quero tratar com vocês que o Senhor, antes de nos dar algo, Ele sempre nos permite visualizar. E aquilo que nós vamos receber é tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. Como que está essa tua visão a respeito daquilo que Deus tem falado? Você tem enxergado 1 metro? Você tem enxergado 10 metros? Ou a tua visão tem sido bem ampla, hein? Bem alta? Como que tem sido isso? Então vamos ler o texto sagrado que está em Gênesis capítulo 13 e a partir do verso de número, eu leio o verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que está junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Meus queridos irmãos, esse texto, ele traz para nós a respeito das bênçãos de Deus prometidas a Abrão. Não queira separar as bênçãos espirituais das materiais. Não há possibilidade. O Deus que nós servimos, Ele quer nos abençoar, mas com todas as sortes de bênção. Entenda bem, quando nós corremos atrás de coisas materiais, estas não podem trazer consigo as espirituais, correto? Quem busca material vai conseguir somente material. Todavia, o contrário, lógico, as espirituais, elas trazem consigo também as materiais. Tudo que for necessário para as nossas vidas aqui na terra, as espirituais, elas também conterão. Por isso que é importante que nós entendamos perfeitamente a mensagem da palavra de Deus. É por essa razão que Jesus disse para que os homens parassem de ser preocupados, solícitos, mas que buscassem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, pois as demais coisas seriam acrescentadas. As demais coisas são acrescentadas quando nós buscamos o reino de Deus. Quando eu olho para esse texto da vida de Abrão, nós temos que Deus lhe havia feito uma promessa para que ele saísse da terra, da parentela e da casa de seu pai. Nesta ocasião, Abrão, embora tivesse saído da sua terra, todavia, ele ainda tem com ele aqui o sobrinho. E o sobrinho não fazia parte do projeto de Deus para a vida de Abrão. De modo que, para que Deus mostrasse e confirmasse a bênção sobre a sua vida, era necessário que Abrão ainda se desfizesse daquilo que não fazia parte.
Então vá aprendendo a mensagem, já vai entendendo a mensagem nessa manhã. Quando Deus ele promete algo para nós, e com certeza ele vai cumprir, existem coisas que Deus quer que nós abandonemos. Nós precisamos deixar, porque as bênçãos de Deus não vão coexistir com determinadas coisas que nós trazemos daquela educação passada que nós recebemos. É necessário que nós deixemos para trás aquela velha vida. E daí, o Senhor Deus ele vai observando e tem algumas coisas que cada um consegue lançar fora. No entanto, existem outras que são mais difíceis. Nós estamos atrelados, nós estamos aí arraigados a elas e nós não conseguimos, então, abandonar. Mas, como Deus ele é misericordioso e Ele quer nos abençoar, então Ele vai providenciar o meio para que essas coisas, elas saiam, elas fiquem para trás. Aqui, embora Abrão ele tivesse uma ligação muito grande com seu sobrinho, contudo o sobrinho não fazia parte daquilo que Deus tinha com ele. E olha o que aconteceu. Os pastores, ambos cresceram, ambos se enriqueceram, só que os pastores começaram a brigar. E então Abrão olha para Ló e fala assim, olha, nós somos parentes, nós não podemos viver assim. Então vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar a oportunidade de escolher o melhor lugar que exista, e então você vai. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolhe a esquerda, eu vou para a direita. Eu gosto muito de destacar, cada vez que leio esse texto com vocês, que Abrão, ele era o patriarca. Ele era o Senhor e ele tinha o direito da escolha. E o sobrinho teria que ir para o lugar que lhe sobrasse. Contudo, Abrão é um homem que ele já demonstra uma fé, uma confiança perfeita nas bênçãos de Deus. Tanto é que se ele não fosse assim, ele não sairia lá de Ur dos Caldeus e não estaria procurando uma terra que até então ele ainda não tem certeza de qual é. Então ele dá uma oportunidade para o seu sobrinho, o que era direito dele, ele passa para o sobrinho. E o sobrinho então escolhe, naquela ocasião, a melhor terra que existia para o empreendedorismo deles, vamos falar dessa forma, que era a criação de gados. A planície, aquela planície do Jordão, era o melhor lugar, visto que a terra onde estavam naquele momento já havia se esgotado. Já não tinha mais como sobreviver ali, não tinha mais alimento para os gados. E aquelas campinas era o melhor lugar. E então Ló olha para que ele tem a oportunidade dada pelo seu tio, ele não perde tempo, ele escolhe, eu vou para lá, porque lá eu vou enriquecer, lá eu vou ficar grande, lá eu vou ficar poderoso. Tá vendo? Buscou primeiro as coisas materiais, se deixou levar primeiro pela aparência das coisas, buscou primeiro aquilo que é da terra. E ele vai ter, realmente, lá vai ser o melhor lugar para ele criar os seus gados. E Abrão, o que resta para ele? Aquela terra que naquele momento está esgotada, já não tinha mais possibilidade de crescimento, já estava no seu limite. Diante dos olhos dos homens já não havia mais possibilidade de mais nada ali. Não tinha mais o que produzir. Os gados tendiam a morrer porque não teria alimento. Então ambos se separam. Agora vem Deus para Abrão e disse para Abrão, e o texto 14, verso 14 destaca isso, depois que Ló se apartou dele. Então preste atenção na lição de hoje. Deus, ele vai confirmar uma bênção na tua vida, mas ainda existe alguma coisa que precisa ser deixado de lado. Alguma coisa que nós precisamos nos desprender dela, para que o Senhor então veja, agora é o momento certo. Porque se Deus antecipa a bênção para nós,
nós vamos nos perder. Deus é sábio, Deus, ele é oportuno. E agora Deus chega até Abrão e diz para ele: levanta agora os teus olhos e olha desde esse lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Ou seja, levanta os teus olhos. Não olhe somente para aquilo que está diante de você. Se você olhar só para esse momento e só para este local aqui, você vai se desanimar. Você vai perder a confiança, a fé, e você vai parar. Mas Deus, ele diz para Abrão: levanta os teus olhos, ou seja, enxergue além. Deus vai levar Abrão a enxergar, a visualizar além daquilo que está diante dos seus olhos carnais. É isso que Deus faz. E é isso que Deus quer que nós façamos. Nós não podemos ficar olhando só para este momento ruim em que, de repente, o nosso país esteja passando, economicamente falando, politicamente falando, enfim, não. Nós não podemos ficar olhando para a situação e ficar parado. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem para nós. E para tanto é necessário levantar os olhos. Esta mensagem aqui está muito além daquilo que nós lemos superficialmente. Deus está querendo que olhemos, e Abraão também olhasse, por fé. Olha, enxergue o que eu vou te mostrar. Não olhe aquilo que os teus olhos estão enxergando aqui. Eu vou te levar além de tudo isso. Louvado seja Deus. O Senhor vai nos levar muito além daquilo que os nossos olhos estão enxergando. E o Senhor, então, no verso de número 17, diz: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. Meus irmãos, do ponto de vista de Abrão, quando ele ali estava, e ele levanta os seus olhos para olhar até qual que é a distância que esse homem conseguiria contemplar. Acontece aqui é que Deus vai mostrar muito mais adiante. E tudo aquilo que Deus, ele me mostra, tudo aquilo que Deus te mostra, tudo aquilo que Deus mostrou para Abraão, é porque Deus estava com ele no projeto e Deus iria dar. Para que nós possamos alimentar a nossa alma, irmãos, os nossos projetos, é necessário que nós tenhamos uma imagem daquilo que é de Deus conosco. Não tenha uma imagem pequena, não tenha um sonho pequeno. O teu Deus não é pequeno, o teu Deus é grande. Ouse sonhar alto. Ouse enxergar coisas grandes. Permita que Deus lhe mostre tudo aquilo que Ele tem para fazer. Aquilo que você faz hoje talvez seja pequeno hoje, mas amanhã será grande. Viu? Será grande. O que você está fazendo hoje parece insignificante, mas não desista, faça e vá alimentando a tua fé com aquilo que Deus está mostrando. Se Deus ainda não mostrou, Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar num sonho. Deus vai te mostrar numa visão. Deus vai falar através de uma profecia. Pois é. E quando Deus falar, esteja pronto, crente. Seja crente para você, olha, tomar posse. E quando então tomar posse, comece a alimentar. Pastor, como que eu alimento as promessas de Deus? Gente, com uma vida de santidade, separada deste mundo que quer nos corromper, que quer nos ver para baixo, que quer nos ver derrotado. Então se separe do mundo e se separe para Deus. Viva na presença de Deus, uma vida santa, de acordo com o que está escrito na palavra. Outro detalhe, alimente a tua alma, a tua fé com a palavra de Deus, em meditação,
ouvindo mensagens expositivas. Quando você for ouvir uma mensagem, como por exemplo estás ouvindo agora, comece aí: Deus, fale comigo, abra o meu entendimento, eu quero entender, eu quero ouvir a tua voz falando comigo, e a tua fé vai ser alimentada. Consequentemente, a tua confiança nas promessas irá aumentar. E você vai ver que é realmente, para você pode ser, parece ser difícil, mas para o teu Deus não é. E se ele te mostrou, é porque ele vai fazer. Então, quando Abrão, ele percorre, aí tem que percorrer, olha só, tem que percorrer toda a terra. Então, até onde você chegar, Deus vai te dar. Agora, se fisicamente eu não consigo, então eu alimentarei a minha fé, porque a minha fé vai me levar além dos montes, além dos obstáculos, além das dificuldades. A minha visão espiritual, ela não tem limite. A minha visão física, agora, enquanto eu estou falando contigo, vai até essa câmera, vai até esta parede. Pois é, mas a minha visão espiritual não. A minha visão espiritual vai muito longe. Eu posso, com a minha visão espiritual agora, se eu chegar até, por exemplo, uma praia lá dos Estados Unidos, eu posso chegar até um estado, uma cidade lá da Europa agora. Olha, eu posso ir até agora, posso me sentir lá, porque não há para a imaginação, para o pensamento e assim também para a fé, não existe limite. Viu? Já comece a sentir você a bênção de Deus, comece a já usufruir, comece a já vivenciar, ainda que o seu momento diga não, mas por fé, já comece, irmãos, a experimentar as bênçãos de Deus. Assim, você vai tomar posse daquilo que Deus te deu. Abrão, ele foi e ele percorreu toda a terra e teve certeza, Deus me disse que me daria, e Deus realmente lhe deu. Amém? Então é assim que nós devemos agir no mundo espiritual, é assim que nós devemos andar pela fé, já tomando posse, já vivenciando e já experimentando. Você, nesta oportunidade, já pode experimentar algo excelente de Deus na tua vida? Pois bem, então, quer comentar? Comente, tá certo? Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.